Bom, pessoal, vamos lá? Bom dia, tudo bem? Todos preparados? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar aqui, organizado pela Reply, em parceria com a Dynatrace. Fica aqui o convite também, né, para seguir as nossas redes sociais. A gente vai reverberar bastante esses conteúdos lá e, de antemão, também já agradeço bastante a participação aqui dos nossos parceiros da Dynatrace, né, que se prontificaram a dividir conteúdo rico, estão juntos com a gente nessa empreitada e espero que a gente possa também produzir outros conteúdos tão ricos quanto esses aqui que vocês estão prestes a assistir. E agora que fizemos aqui o nosso pontapé inicial, eu, né, deixo aqui a palavra para o Eduardo Figueiredo, que é o nosso Sales Alliance Manager, tem um contato direto aqui com a Dyna, e só também deixando claro, né, que vamos abrir um espaço para perguntas ao final da apresentação. Portanto, peço que perguntem exclusivamente aqui no chat ao longo da apresentação. Nós vamos reunir aqui a equipe de bastidor essas perguntas e a gente repassa para o time, para a equipe ao final da apresentação para a gente responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Então, muito obrigado já de antemão a todo mundo pela presença também e passo aqui a palavra para o Eduardo. Eduardo, espaço todo seu. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Bom dia, pessoal, e muito obrigado pelo tempo de vocês, tempo precioso de vocês nessa manhã, tá bom? Como o Vitor falou, meu nome é Eduardo Figueiredo, eu sou gerente de negócios e parcerias com relação à Dynatrace e sou o seu ponto focal aqui, primário, para uma demo personalizada, para uma POC, para tirar qualquer tipo de dúvida em relação à Dynatrace, tá bom? Vou falar aqui rapidinho para deixar o time da Dynatrace brilhar aqui. Vou passar 2, 3 slides só para apresentar um pouco para vocês, para quem não conhece a Reply, tá? Então, vou falar um pouquinho rapidamente sobre a Reply. Nós somos uma empresa global, tá? De origem italiana. Esses dados aqui são os últimos dados que nós temos. É muito dinâmico, né? Por ser uma empresa global. Mas somos 10 mil colaboradores no mundo. No Brasil, temos escritórios em São Paulo e BH. Somos mais ou menos 500 funcionários aqui no Brasil. Somos uma empresa que fatura 1,5 bilhões de euros. A gente fez aqui uma conversão que dá mais ou menos 9 bilhões de reais. Especificamente no Brasil, temos 5 empresas, que é a Hermes, que é a Air, que é a Cluster, que é a Consisto e a Logística. Somos uma empresa que foi fundada em 1996 e estamos no Brasil desde 2011, tá? 770 empresas ao redor do mundo, então nós somos uma empresa relativamente grande. Estamos aqui em todos os continentes, Estados Unidos, América do Sul, América Central, Europa, Ásia, Oceania. E temos 3 focos primários aqui no Brasil. Toda a parte de transformação digital, que vai desde a consultoria até o desenvolvimento, colocar essa nova plataforma em nuvem e sustentar essa plataforma com observabilidade, com o Dynatrace, para manter as aplicações com a melhor performance possível, tá? Essa aqui é a mensagem que eu queria passar rapidamente e eu vou deixar agora com o Robson Prado, que é o gerente de alianças da Dynatrace. Robson, muito obrigado pela sua presença. Vou deixá-los com você. Obrigado, Eduardo. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vocês estão enxergando aí o primeiro slide? Sim. Bom, pessoal, eu queria começar com esse título aqui, que é como acelerar a transformação com inteligência e agilidade, começando com uma visão um pouco mais ampla, que todos nós aí já temos acompanhado, né, que não tem sido o segredo que todas as empresas de todos os setores, de viagem, saúde, finanças,
estão passando por uma pressão muito grande, no sentido de se transformar o mais rapidamente digitalmente, né, nessa transformação digital. Temos até um estudo aí com cerca de 700 CIOs que falam que 89% deles já utilizam de alguma maneira uma solução, já estão fazendo essa transformação digital. E essa transformação digital, ela é sustentada por multi-clouds. Não existe uma outra maneira que dê condições de sustentar e de fazer essa transformação digital de uma maneira rápida, né? Esse estudo mostra também que 86% das organizações utilizam alguma plataforma nativa, como Kubernetes, microserviços, nessa transformação. E quando ela não é tratada, essa transformação, ela acaba ficando bastante complexa, com nuvens aí modernas, trazendo uma pressão muito grande para as equipes, né? Uma vez que essas mudanças acabam vindo de uma maneira dinâmica, tanto na parte de infraestrutura, microserviços e containers, isso tudo em constante movimento, trazendo uma escala, uma complexidade muito grande, além de que uma pessoa, de que o ser humano possa gerenciar. E o problema vai além também da quantidade de ferramentas que se utilizam, né? Esse crescente volume, variedade, velocidade, chega a um ponto de inflexão aí que torna-se difícil o gerenciamento. Além disso, a frequência de mudanças está acelerando cada vez mais, colocando uma pressão muito grande no time de TI. E graças ao advento, se é que a gente pode falar assim, né, graças ao advento da Covid, os aplicativos que administram os negócios passaram a ser os mais importantes, são mais importantes do que nunca. E precisam trabalhar de forma eficaz, principalmente no relacionamento com o cliente final, com o fornecedor final, negócios de B2C, B2B, por exemplo, né? Então, a tua empresa, os seus usuários, eles esperam que tudo funcione perfeitamente. E se isso não bastasse, os recursos continuam sendo limitados, as horas com que o teu time gasta procurando e solucionando os problemas roubam o tempo mais precioso e mais importante que é esperado pelo teu cliente ou pelo teu cliente interno, que é a inovação. E essa situação, ela se torna geralmente um problema na medida em que o desenvolvimento, imagina aqui nessa jornada, nesse slide aqui, mostra uma jornada de transformação digital, onde a complexidade operacional da nuvem vai aumentando, e em algum momento ali, quando esse desenvolvimento em nuvem se torna nativo, utilizando processos de DevOps, por exemplo, isso acaba se tornando a norma, essa complexidade operacional combinada, né, ela faz com que as empresas batam numa parede. E essa parede é quando a maneira antiga de fazer as coisas não funciona mais, né? Ou a maneira antiga de fazer as coisas não funciona mais. E aí as empresas começam a buscar alternativas, caminhos diferentes para pular essa parede, para quebrar essa parede. E é exatamente aqui que eu passo a palavra para o Alexandre, para que ele mostre para vocês como que essa passagem, né, essa mudança, ela acontece, quais são os caminhos, né, que as empresas estão buscando para pular essa parede, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto, Alexandre, Sacco, a sua vez, por favor. Obrigado, Robson. Eu sou Alexandre Sacco, faço parte do time de Solutions Engineering aqui da Dynatrace e eu estou aqui para apresentar para vocês a Dynatrace aqui nesse formato de webinar aqui junto com a Consisto. Obrigado a todos também a presença. Deixa eu só pular, que é aqui o slide onde paramos, né? Então, agora falando sobre as abordagens modernas comparado com o que existia antes, né? Então, de cara já vou falar para vocês, né? O primeiro aí não funciona, né? Então já vamos botar um xizinho nele, que não funciona. As organizações, elas
tentam manter o status quo, né, estão ficando cada vez mais para trás, tentando forçar as ferramentas de ajuste para os monolitos e aplicativos estáticos para um ambiente dinâmico de multi-cloud, né? Então, não funciona. Faça você mesmo, né? Então, poxa, tenho a ferramenta aqui, eu vou começar a fazer um monte de coisa, né? Então, o que que eu vou fazer? Você começa a construir uma solução e aí começa a surgir um monte de outros problemas, né? Parece que é fácil no começo, mas ela acaba virando muito complicada, muito complexa, né? Então, antes de entrar aí na terceira escolha, né? Que você já deve saber que é da Dyna3, vamos detalhar um pouquinho como é que funciona o do it yourself, né? Faça você mesmo. Aqui, faça você mesmo, você reúne todos os dados, despeja esses dados aí num Big Data, organiza esses dados de alguma maneira, vai ter ruídos no data center de todo quanto é jeito, né? Você cria painéis para cima e para baixo, para que todo mundo tenha visão, e aí você dimensiona os sistemas. Quando você fizer a atualização do sistema, vai ter que fazer isso tudo de novo, né? Então, não é algo dinâmico, não é algo escalável, vai tomar muito do seu tempo, então é complexo, o seu time sai, muda o time, né? E aí você leva aquele conteúdo embora e o time novo vai chegar e não vai querer utilizar aquele negócio antigo, né? Vai ficar bem difícil. Como é que funciona uma abordagem automatizada, né? Você vai reunir todos os dados automaticamente, vai utilizar um repositório de Big Data integrado, além da análise contínua para contexto. Os dados da organização automaticamente para você são organizados, né? Então, você tem os ruídos suprimidos automaticamente, então você não vai ter problemas que você nem imagina o que seja, ou então um monte de alertas que fazem parte de um mesmo contexto, e aí você não sabe qual você atende primeiro. Uma série depois de painéis out of the box, né, e mecanismos de relatórios que vai auxiliar aí na análise do ambiente. E ele também é escalável por design, né? Então você tem uma tecnologia já moderna que funciona com todos os aplicativos mais modernos e todas as plataformas mais novas. Então, acelerando a transformação, né? Aqui a fita adesiva nesse carinha aqui da esquerda é o seu pessoal aí lutando para manter tudo junto funcionando, né? Então, quando eles estão fazendo isso, eles não estão transformando mais a sua organização. Para você transformar verdadeiramente de forma rápida, inteligente e fácil, a sua solução de observabilidade ela deve ter automação e inteligência, né? Para você deixar explicar isso aí melhor, ela funciona assim. Essa daqui é a plataforma da Dyna3. Então, você tem uma visão do todo, né? Então, tanto no pilar de infraestrutura, pilar de aplicações e microserviços, de segurança, o Digital Experience, os Business Analytics, Cloud Automation também. Por quê? Porque você não quer aqueles pequenos problemas que te causam ruídos, que os seus usuários finais reclamam, fiquem batendo no seu ambiente o tempo todo. O que você faz? Gera uma automação que, encontrado o ruído, você tem uma ação e resolve aquele ruído rapidamente. E assim você evita de ter um analista resolvendo um problema, lá, levando, sei lá, alguns minutos para resolver o problema, não vai encontrar rapidamente, vai levar suas 2 horas para resolver, e depois ainda tem a ação. Com uma automação, você resolve isso aí em alguns poucos minutos. A melhor observabilidade do mercado, né? Então, ela é considerada a novidade hoje em dia, né? Mas estamos fazendo isso em escala desde que reinventamos a plataforma em 2016, né? Então, claro que começamos com métricas, logs e rastreamento, mas vamos muito mais amplo e profundo para incluir detalhes de nível de código, mapeamento de descoberta e topologia. A experiência do usuário e o contexto do negócio, né? Então, de nada adianta se você não tem tudo isso junto. Estamos ativamente envolvidos em padrões abertos como o OpenTel, para promover ainda mais fontes de dados para a nossa plataforma consumir, né? Os ambientes de hoje são multi-clouds por design e mais abertos e integrados a cada dia. A plataforma da Dyna3 pode aproveitar e unificar até mesmo as multi-clouds dinâmicas mais complexas, com suporte pronto para uso de todas as principais plataformas de nuvens e centenas de tecnologias. Aqui eu estou falando bastante de cloud, mas fala, poxa, mas e on-premises? Funciona?
funciona também, funciona tudo integrado. Então, não importa se você está on-premise ou está em cloud, tá? Aqui, a maior abrangência e observabilidade da indústria, né? São mais de 600 tipos de tecnologias suportadas. Esse número aqui já está atualizado. Isso daqui é um valor incomparável entre as partes interessadas, né? Então, quem tem Dynatrace vê isso daqui sempre com bons olhos, né? Então, um conjunto mais amplo de casos de uso específicos em um só lugar, esses módulos estimularão a colaboração entre as equipes de negócio do desenvolvimento, de segurança e operações, né? Então, seja Dev, Ops, ou Biz, Sec, todos podem entrar rapidamente na mesma página com os mesmos dados, em vez de reunir dados de ferramentas diferentes, sem nenhuma conexão com informação, e aí você não vai entender, né? Não vai bater a informação da aplicação A com a aplicação B, às vezes você não tem a mesma métrica, e a informação simplesmente não bate. Resumindo, Dynatrace é radicalmente diferente, e ele ajuda nossos clientes a serem mais rápidos e fornecer resultados consistentes melhores. Com menos atrito com a equipe do que jamais imaginou ser possível, né? Então, aquela briga que ninguém quer pegar batata quente, né? Aqui é diferente. Aqui você vai pegar e vai trabalhar em conjunto e resolver o problema. A Dynatrace oferece o valor incomparável para as partes interessadas, ajudando o desenvolvimento a inovar mais rapidamente, com maior qualidade. As operações executam multiclouds e aplicativos dinâmicos com mais eficiência. E a empresa gera melhores resultados de negócio de uma forma consistente. Aqui, deixa eu voltar só um slide aqui. Aqui é interessante frisar que todos esses casos aqui são casos de cliente, onde o que você inova mais rápido com mais qualidade, né? Então, aqui são os clientes. Então, por exemplo, o Raccoon Shoes, né? Então, eles têm 0 grandes erros no código de pós-produção, né? Então, eu estou colocando um código na produção com qualidade, né? Faz muita diferença. Aqui a Kroger, 99% menos ticket de apoio, né? Então, você tem ticket que é o ticket que você tem que resolver mesmo, não um monte de puxadinho que são anexos ao ticket que não resolvem nada, né? Impulsione os melhores resultados de negócio de forma consistente. Então, aqui a menor rotatividade do cliente, um cliente da Vitality. Então, 65% menos rotatividade do cliente. Então, você bota o seu cliente para foco no negócio e trabalhar o que é o core da empresa, né? Aqui é um banco líder global, né? Então possui um ambiente dinâmico multicloud. Ele eliminou dezenas de soluções de monitoramento legado que produziam milhares de alertas globalmente todos os dias. Então, aqui são alguns números, você pode ver o que ele trouxe de melhoria para o ambiente. Aqui um provedor internacional de software para e-commerce também, alguns números de impacto da implantação do Dynatrace, né? Então, quanto que ele trouxe somente aqui na Cyber Monday, né? Então, a gente falando de Black Friday, isso aqui é importante, ordens processadas durante o final de semana da Cyber Monday. Aqui um outro cliente também. Ele possui um cronograma de bem-estar interativo personalizado que torna mais fácil lá para você viver uma vida mais saudável. Então, o Dynatrace tem confiança de milhões de pessoas ao redor do mundo aí que confiam na IA da Dynatrace e nos sistemas da Dynatrace. A Black Friday, né? O que a gente vai fazer, né? Então, aqui a gente tem situações de atraso de entrega, estorno no valor, problemas na finalização da compra, produto errado. O que a gente pode fazer quando vem uma Black Friday, né? Aqui é a observabilidade a partir da perspectiva do usuário e o comportamento do negócio. Então, você chega até o nível de código sem amostragem, sem ponto cego e sem adivinhação, né? Então, eu acho que o problema é no servidor 2. Não, mas não existe acho aqui. Então, é possível capturar dados em tela ou classe em execução. Se você precisar do nível de detalhe para passar para o desenvolvedor e ele, então, entender aonde está o erro, fica muito mais fácil, né? Então, você não vai mandar para o cara e falar, está com problema na tela. E aí ele vai ter que ler mais de 5 milhões de linhas de código até adivinhar onde está o erro. É muito difícil, né? Então, aqui você pode também capturar valores do tipo texto ou numérico e trabalhar esses dados com equipes de marketing, do business, possibilitando aí o aumento de conversão. Então, você tem lá um valor X que você consegue converter, você pode converter
2x, 3x, né? E aumentar isso conforme a qualidade do software que você consegue apresentar para o seu usuário final. Além disso, aqui ainda é possível ver o replay da sessão do usuário, entender as dificuldades e propor as melhorias, né? Então, o usuário reclama, aí o usuário vem te falar, olha, eu cliquei em tal lugar. Só que ele fez um fluxo antes que causou aquele cenário de bug. Então, se você tem uma situação como essa, se você não grava a sessão, ele nunca mais vai conseguir reproduzir aquele erro, né? Então, é muito difícil. Então, você gravando a sessão, você elimina esse tipo de situação também. Definir SLOs, né, é indispensável aí quando você espera trazer a melhor experiência para os seus clientes, né? O SLO é o contrato interno entre os times e o produto, né? É focado para você melhorar e adicionar mais nobres aí aos seus níveis de serviço, né? Então, aqui você pode medir a performance e disponibilidade de serviços internos e até mesmo cobrar seus parceiros de negócio por não atingir as métricas estabelecidas. Então, quantos pedidos vocês possuem atraso na entrega? Né? Qual foi o SLO definido para essa situação que estamos com falha nesse momento? Né? Então, se eu não tenho isso definido, é o meu feeling. Né? Então, eu acho que o sistema está lento, eu acho que o sistema está ruim. E aí não funciona dessa maneira. Né? E aí você olha aquele painel tudo verdinho, tudo bonito. Não, eu acho que está tudo funcionando, mas seu usuário final lá está reclamando. Né? Então, é importante dar atenção a esse usuário que está reclamando. Utilize a Davis, né? A IA da Dynatrace, para automatizar as remediações de problemas e manter o serviço sempre disponível para os clientes utilizarem e evitar diminuir as falhas na conclusão de uma compra. Não importa se a remediação é técnica ou de negócio. Nesse exemplo aqui, nós temos a situação de baixa conversão, né? Então, o usuário aqui está com a baixa conversão, a transação do carrinho não parece legal, problema detectado, e aí roda uma remediação automática para resolver e você impactar menos usuários. Ao invés de você esperar os 253 impactados virar 5.000 usuários, você já resolveu pontualmente com uma automação, com uma IA trabalhando para você. Validar as novas releases de esteira de desenvolvimento é essencial para não lançar uma versão que diminua a sua taxa de conversão ou gere frustração para os seus clientes, né? Pouco antes da Black Friday, vamos lançar, é comum falar, agora é freezing, ninguém mais mexe, mas se você fez um freezing numa versão que vai causar esse rostinho vermelho aqui, essa frustração para o seu usuário final, é melhor você até cortar o freezing e resolver aquilo pontualmente antes da Black Friday, para você trazer os números para o lado verde aqui, para o bonequinho verde e satisfeito, né? Ainda no tema de validação de release, né, você controla todas as entregas e, inclusive, protege as releases caso uma vulnerabilidade seja detectada automaticamente e você roda um pipeline aí de rollback, caso isso seja necessário, né? Então, aqui específico, aqui a gente classificou vulnerabilidades detectadas na release. E se você não quer uma vulnerabilidade dentro do seu código, você também pode travar isso e fazer a automação voltar à versão anterior e ser alertado todas as esferas, né? Todos os times, Dev, SecOps, né? Todo mundo vai trabalhar no Black Friday mais tranquilo. API aberta, né? Integração fácil com diversos tipos de tecnologia, né? Como eu falei no outro slide, mais de 600 tipos de tecnologias suportadas. Seja informado também pela Davis sobre qualquer comportamento anômalo no seu ambiente. Então, você tem um problema acontecendo no seu ambiente, você precisa que alguém olhe para a tela, você pode mudar isso daí. Você pode receber uma mensagem da Davis direto no seu software de mensageria e envolver já os times direto para resolver o problema. Agiliza demais e resolve o problema muito mais rápido do que esperar lá, sei lá, de repente, na hora do almoço do pessoal, começou a pintar um alerta, você não vai querer esperar isso também. Então, estamos muito orgulhosos aí do fato da empresa líder, todo mundo confia na Dynatrace. Todo fornecedor tem um desses slides de logotipo, né? Mas o que é diferente aqui para nós é que a paixão que os nossos clientes têm pela Dynatrace está em outro nível, né? Você tiver a chance, você pode participar de um evento também que anualmente acontece nos Estados Unidos, chamado Perform. Na verdade, hoje em dia tem não só nos Estados Unidos, também tem nos Estados Unidos, já aconteceu em São Paulo e acontece na Europa também. E você pode ouvir histórias incríveis aí contadas por outros clientes, descrevendo o que eles conseguiram com a Dynatrace. Parece loucura, mas muitos deles dirão
como a Dynatrace mudou, né, suas vidas aí para muito melhor, e agora eles conseguem dormir mais, eles passam mais tempo com os filhos, né, a família, o trabalho até se torna divertido novamente, né? Muita gente, assim como eu, começou a trabalhar na TI porque eu era apaixonado por TI, mas de repente vira aquele caos, né? Fala, ixi, Maria, por que eu fui escolher isso, né? Aqui é diferente, você volta a ter gosto de fazer aquilo que você gosta, né? É reconfortante, né, saber que analistas do Gartner, Forrester e o ISG aqui nesse slide também, em várias avaliações, em várias avaliações da parte, classificam a Dynatrace como a líder número 1 no mercado, né, em vários quesitos. Então, líder em capacidade de entrega, líder em força de estratégia, e por aí vai, né? Todas as frentes, porque a plataforma é muito extensa e tem muitas funcionalidades. Algumas pessoas são bastante céticas quando ouvem falar de Dynatrace pela primeira vez, e é por isso que sempre encorajamos todos, né, a avaliar para que você possa ver por si mesmo como que funciona, né? Então, lembre-se de levar apenas alguns, que vai levar, né, apenas alguns minutos para colocar uma avaliação em funcionamento. Experimentar Dynatrace não é um esforço difícil e demorado, como você pode ter experimentado ao fazer POCs em outras ferramentas. Obrigado por nos ouvir, e se vocês tiverem perguntas, vocês podem falar agora. Acho que o Vitor vai puxar aí. Obrigado, Legal, pessoal. legal. Obrigado, Alexandre, Robson, Eduardo, muito bacana. Pessoal, quem tiver pergunta, né, se quiser ficar à vontade aqui para a gente agora iniciar nosso bate-papo. Uma que ocorreu para a gente aqui também era de se vocês têm aí, Alexandre, Robson, enfim, algum case que possa ser compartilhado. Acho que vocês até trouxeram ali já alguns exemplos, né, quando explicaram as funcionalidades, mas alguns que tivessem alguns problemas de performance e especificamente de e-commerce, né? Não sei se você tem algum cliente que possa citar, algum dado que possa abrir ou com nome fictício, enfim, mudando algumas informações para dividir com a gente aqui, tipos de possíveis problemas e possíveis soluções que a gente consegue dar para o pessoal. Maravilha. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Eu apresentei, passei rápido, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o Banco Global. Claro que a gente está falando de e-commerce, mas se o banco não estiver funcionando, muitas vezes o e-commerce vai falhar exatamente no passo do carrinho, no passo de fechar a compra, né? Então, isso aqui é um banco global que tem uma ferramenta, muitas ferramentas multi-cloud, né? Então, são muitas opções. E eles eliminaram esses problemas de performance e falsos positivos, né? Então, você elimina muito falso positivo. O que quer dizer eliminar falso positivo? Imagina o seguinte: 99% dos alarmes que você recebe não são o causador do problema. Esses cenários vai fazer o seu time apontar para o lado errado, né? Então, quem foi o causador do problema? Aonde que começou o problema? Você tem um cara que inicia algo, né? Depois vira uma reação em cadeia e tudo vai desmoronando, né? Mas se você não resolve o causador, você vai ficar enxugando gelo, né? Ou então não vai sair do lugar, né? Vai ficar, resolvi agora, mas aí vai ver na sequência não mudou nada, né? Então não faz muito sentido. Sobre e-commerce, o próximo slide é sobre uma provedora multinacional de software para a experiência de e-commerce, né? Então, a conversão, o volume de tráfego fica muito maior, né? Então, você traz aquele cliente para a conversão do que realmente tem que ser feito, né? Então, poxa, eu estou vendendo aqui um amendoim, mas eu consigo vender só para meia dúzia de pessoas, né? Mas só que eu tenho 300 pessoas que acessam o meu site e não consigo vender amendoim. O que está acontecendo, né? Então, você vai ter que ver aonde que está a falha, né? O que está acontecendo? O seu cliente está chegando até o carrinho, está clicando na opção de comprar? Ah, mas ele só quer ver. Tudo bem. Você quer ver quais são os clientes que entram na página só para ver? Você também tem esse número da Dynatrace. Você consegue ver as pessoas que entram na sua propaganda, no seu banner, né, criado, que você gera uma ação de marketing lá, gasta um dinheiro razoável, e aí você fala assim, agora eu tenho uma galera entrando que vai chegar. Essa galera que chegou, o que ela fez? Ela entrou, abriu, não interessou e fechou, né? De repente fala, poxa, eu acho que aquele meu cliente estava ocupado, porque ele abriu e não fez nada. Vou mandar uma nova
uma alteração, de repente, que chama mais atenção do usuário, né? Para você poder trazer esse cara para a conversão, né? Que faz mais sentido. Legal. Aqui já no chat também, Valde trazendo, acho que a pergunta tem uma correlação com o que a gente acabou de falar, né? Que é um exemplo real de mitigação de risco na Black Friday, mas especificamente como que a ferramenta faz isso, né? Como que ela funciona e como que ela ajuda e o porquê usar. Acho que tem todos esses benefícios que a gente falou. Não sei se tem algo a mais para a gente também complementar aqui. Tem sim. Olha, Deixa eu... Alexandre, Oi. deixa eu só começar a responder aqui para te dar um gancho, né, Robson Claro. falando. A mitigação de risco, o Valde, ela pode acontecer por duas vertentes, né? Uma que é você fazer com que o teu ambiente de TI ele funcione perfeitamente. Então, uma vez que você consegue proativamente evitar que uma memória de um servidor estoure ou que um código esteja tendo uma performance ruim, você começa a mitigar e a evitar que você tenha um ambiente instável, né? E a outra vertente é sobre a fragilidade do código, no que diz respeito ao risco de segurança, que também a Dynatrace consegue apontar códigos com potenciais falhas na sua linha, né? No seu desenvolvimento. E aí, Alexandre, fica à vontade se você quiser complementar. Legal. Eu vou complementar e eu vou apresentar minha tela novamente e agora em tempo real, né? A ferramenta em tempo real, é uma demo live aqui. Deixa eu só fechar o negócio aqui para mim, que não é isso que eu quero. Pronto, aqui está melhor. Aqui é o demo live do seguinte, eu tenho um ambiente, assim que eu instalei Dynatrace, eu tenho as informações de data center, hosts, processos, serviços e aplicações. E esse número vermelho aqui, ele mostra para a gente os problemas que estão acontecendo no ambiente nesse exato momento. Eu também posso visualizar as vulnerabilidades desse meu ambiente. E falando sobre aquele item que eu comentei com vocês, SLO, né? Então, se você não definiu SLO, fica difícil você apontar para algum lugar e falar, poxa, eu estou com algum problema. Aqui um exemplo de problema no serviço de carrinho, né? Nos últimos 30 dias, 24 horas, ao vivo, né? Então, eu estou sem problema no meu serviço de carrinho agora, então tá legal, eu posso ficar tranquilo. Então, ele foi resolvido esses problemas que eu tinha ao longo do tempo. Uma vez que você tem SLOs definido, fica mais fácil você atingir os objetivos e não ferir, né, os SLIs, né, os SLAs acordados com parceiros também, você consegue cobrar com mais eficiência. Aqui um overview geral, um dashboard geral aqui, onde você tem a experiência do usuário, você tem volumes de informações, a experiência do usuário, nível de satisfação. Você tem também informações, esse aqui é um dashboard totalmente aleatório que eu peguei, mas você pode criar o dashboard da maneira que for necessário, que for melhor para o seu negócio, né? Como você preferir. E aqui eu consigo mostrar, por exemplo, pain points, onde que dói para o meu usuário final, o que está com problema, né? Então ele tem erros diversos aqui lá na tela final dele, e eu preciso trazer isso para o desenvolvedor para que eu traga um código mais saudável, né? Então o meu usuário final vai navegar pela aplicação sem erros. Imagina que, legal, abri a página aqui e quebrou bem o logotipo da empresa, né? Fala, poxa, mas o cara comprou aonde isso aqui, né? Ele comprou num site quebrado aqui, fuleiro, que não vai aparecer nem a imagem para o usuário final. Até esse tipo de informação você vai ter. Então, nesse exemplo aqui de dashboard, eu tenho, inclusive, o plano, né? Aqui, nesse exemplo, nessa demo que eu tenho aqui para apresentar para vocês, é a pior agência de viagens do mundo, né? Então, a gente tem os membros Gold, Platinum, Silver, e aí eu sei exatamente o que ele está trafegando. Se eu quiser dar nome ao cliente, imagina que eu vou resolver um problema de saque, né? Eu tenho um saque que está abarrotado de gente lá e eu não consigo encontrar a solução rapidamente. Eu tenho que pedir para o usuário final lá ficar aguardando na linha e ficar esperando. E aí gera uma fila para o pessoal que também está sendo atendido resolver o problema, né? Então você consegue pegar o nome do cliente e ir direto na fonte e resolver esse tipo de problema. Você consegue, inclusive, pensar a navegação dele lá e falar, olha, realmente ele teve um problema, aqui está,
eu já vou mandar o código para o desenvolvedor ou uma atualização para ele falar, olha, a próxima vez que você clicar já vai mudar, porque a versão já mudou, né, conforme a necessidade do negócio. Aqui alguns gráficos de funil e questão de performance, aí a gente pode ver a IA trabalhando aqui. Então, tem um exemplo aqui, uma demo, dentro da demo, onde eu consigo dizer quanto que a IA monitorou em cima de quantas entidades ela analisou um problema que aconteceu essa madrugada, né? Então, hoje, 4 horas da manhã, imagina que eu não vou acordar 4 horas da manhã no pique, né, já sabendo onde que está o problema. Onde que está o problema? Se eu quiser, eu venho aqui embaixo, simplesmente, Visual Resolution Path, dou um clique, e eu já sei exatamente onde começou o problema, como que ele se comportou dentro do meu ambiente, né? Então, é muito mais fácil você saber isso do que você ir caçar no meio desse monte de servidores aqui, aonde que está o log que está com problema. Se eu for ver, o problema aqui está em todos os servidores, tem o log de erros em todos. Mas esse aqui é o causador, ó, e eu posso ir direto para ele, porque a IA já falou para mim que o problema era ele. Então, ele aqui só excedeu em 1.300% o tempo de resposta que tinha para essa funcionalidade. E aí, se eu clicar aqui, ó, problema de performance, poxa, não é muito, gente. Aqui eu estou falando de um tempo de resposta de 20 e poucos milissegundos para 300 milissegundos. Não é um problema. Quantas aplicações não respondem aí em 2 segundos? Só que essa funcionalidade ela é crucial que funcione em 20 milissegundos. E aí eu vou procurar os problemas, eu quero achar as falhas. Aqui, pessoal, tudo que é vermelho é falha. Ou seja, o cara fez um deployment, né, porque isso aqui é um evento de deployment, que não gerou falhas. Então, ele, 4h30 da manhã, ele já resolveu, ele foi dormir. O que aconteceu? O resto do time lá, ó, tá cheio de erros, e todo mundo caçando lá de cabelo em pé para poder chegar às 8 horas da manhã, no horário comercial, todo mundo trabalhar em paz, né? Agora, desse jeito aqui, todo mundo vai trabalhar no caos. Se não fosse um evento de automação, que eu comentei na nossa apresentação, você sabe que essa foi uma mudança rodada no ITSM de ServiceNow, e aqui tem o link da mudança. Então, eu consigo ir direto para a mudança que rodou uma autorremediação. Por quê? Porque eu gerei baselines de performance que foram afetados. E aí, automaticamente, eu fiz o rollback, né? Então, eu tenho o aprovador, tenho o owner, tenho a versão do Git, tem muita informação aqui que ajuda demais na hora de responder um problema de negócio. E aqui você sabe, né? Todos os usuários foram impactados, quantos milhões de serviços foram executados em quais aplicações, né? Então, são muitas informações que sozinho, às 4 horas da manhã, todo mundo com sono, não ia conseguir resolver rapidamente. Muito legal. Temos mais algumas aqui, vou seguindo. Se as tecnologias utilizadas numa solução estiverem dentre as mais de 600 tecnologias citadas na apresentação, ainda assim será necessário alguma modificação no código dos sistemas para ter visibilidade completa do ambiente? Não, no geral, a instalação de Dynatrace, a gente tem um agente que se chama OneAgent. Você instala no sistema operacional. Ah, mas como é que eu faço na nuvem? Você coloca no código da subida da sua aplicação lá na nuvem. E aí ele vai orquestrar o agente e vai identificar todos os tipos de tecnologia. Então, é zero configuração. Existem situações com configurações mais avançadas, onde eu posso colocar o código Dynatrace dentro da minha aplicação, no SDK? Sim, existem situações onde você pode, inclusive, colocar esse código lá. Um exemplo, né? Eu quero monitorar minha aplicação mobile e eu só consigo ver o acesso do usuário depois que ele logou, né? Então, eu quero saber se ele está com problema antes. Por quê? Porque ele pode não estar chegando no meu servidor. E aí eu quero saber essa informação. Então, como é que eu faço isso? Aí você orquestra no código. Então, assim que o usuário baixa o aplicativo lá da Apple Store ou do Google Play, você já vai saber, olha, ele baixou e ele abriu sem problemas. E aí ele tentou fazer alguma coisa e aí ele teve um problema de comunicação. E aí fica mais fácil de você entender aonde está o problema, né? Ah, mas o meu problema não é internamente, minha infra está toda íntegra, eu estou todo verdinho aqui, meus dashboards dizem isso, mas o meu usuário no final não está chegando, então eu tento resolver externamente para que o usuário chegue. Legal.
seguindo aqui também, se o Dynatrace pode funcionar como um BI, já que através dele é possível criar visões de negócios através de informações, né? Como você falou que o Dash ali, ele é customizável. Aí dá um exemplo, contabilizar um determinado serviço ou API que representa a conclusão de uma venda. Você pode utilizar para trazer regras de negócio, sim. Hoje, nesse momento, ainda não pode ser utilizado como um BI, né? Você pode exportar esses dados para trabalhar numa ferramenta de BI. Mas, no começo do mês, foi lançada uma ferramenta que é dentro da nossa plataforma, que é o Grail, e em breve isso vai ser possível também para você trabalhar todo tipo de dado e armazenar isso por quanto tempo for necessário também. Beleza. Mas Opa. Alessandro, olhando pela perspectiva de impacto no negócio, e até tem um dashboard até que você mostrou ainda há pouco, a gente consegue associar métricas de monitoramento com alguns negócios, né? Então a gente consegue perceber até no site aí da Easy Travel, a gente consegue perceber se a receita está aumentando, diminuindo numa Online, né? determinada região, e isso é feito online. Então acaba indiretamente servindo como um BI, mostrando como é que está o desempenho do negócio versus as métricas de monitoramento que eu tenho. Então, se de repente eu espero num determinado período do mês uma venda acima da média de 15%, 20%, e por acaso ela está caindo, certamente a nossa IA já está agindo porque potencialmente tem um problema aí de um código ou alguma infraestrutura que não está funcionando. Então, a gente consegue fazer essa associação também, né? Sim, essa é uma vantagem também, porque você não precisa esperar o dia encerrar para poder gerar um relatório e aí sim você vê aonde que falhou, né? É online. O dado chegou, o usuário navegou, alguns instantes depois já tem a informação lá para você trabalhar esse dado. Legal, legal. Mais uma pergunta aqui, né? Que a gente viu que alguns dos problemas de Black Friday são devidos a problemas de incapacidade ou erro de previsibilidade de volume, né? De demanda. E a pergunta é como que a Dynatrace personaliza o sistema para prevenir que isso aconteça? A Dynatrace vai ajudar a você não cair nessa cilada, né? Eu já trabalhei em diversas empresas onde, poxa, tenho dinheiro aqui, eu vou botar infraestrutura e resolver o meu problema. Botar infraestrutura, você vai adicionar mais licença, mais problemas dentro do seu ambiente, porque se você tem uma infraestrutura, um código que está com problema, colocar mais infraestrutura vai gerar mais problema. Aqui não, aqui você vai saber onde está o problema e você vai focar na resolução do problema. Poxa, eu preciso de ter mais servidores. Ok, mas nesse caso eu tenho informação que me diz que eu preciso de mais servidores. Eu não estou pegando ali e falando, olha, estourou memória, simplesmente vou colocar mais memória. Eu estou topando o CPU, eu vou colocar mais CPU. Aqui, se você tem um problema nesse sentido, onde você tem aumento de CPU, memória, rede, disco, você sabe exatamente onde está o problema e você foca na resolução do problema. E você evita de gastar dinheiro desnecessariamente, né? Então, poxa, eu vou atender o Black Friday, poxa, eu preciso crescer minha infraestrutura em mais 2 data centers. Poxa, custa muito dinheiro, né? Não é assim que eu vou estralar os dedos e vai aparecer um novo data center com o meu ambiente lá instalado. Então, aí, o ideal é você realmente trabalhar na resolução do problema, que é o que a Dynatrace promove aqui. Então, a IA vai dizer para você onde está, e aí você foca naquilo, resolve, e com aquela mesma infraestrutura, você vai atender muito melhor o seu usuário final. Eu mesmo já tive situações onde eu tinha uma tela de login, que é o básico, né? Que o usuário final que não chega na tela de login e consegue logar rapidamente, ele sai, vai para o concorrente. Então, você tem uma situação lá de login com lentidão, e aí, analisando, fala, poxa, é um simples ajuste na consulta do banco de dados, que olhando para o sistema como um todo, parecia que era difícil, ninguém encontrava o problema. Login de 7 segundos passou para 70 milissegundos. Então, uma diferença que você fala, poxa, mas como é que mudou de 7 segundos para 70 milissegundos? É porque o código estava lá, estava na cara. Fala, o problema é esse. E aí você foca onde é o problema. Legal.
Tem mais uma aqui também que eu acho que a gente já tocou nesse ponto, né? Mas só para registrar aqui se é possível verificar que erros começaram a acontecer a partir do específico deploy. Acho que no exemplo que você deu, você mostrou ali, né? Exatamente, até citou que não tinha uma correlação direta, mas que depois de determinado tempo viu que era e soube Sim. ver qual era a raiz do problema ali, né? Então, é bem Exato. legal porque você consegue também entender no médio espaço de tempo, se é a partir de um deploy, do deploy ou se é uma coisa nova, né? Um fator novo. Nesse exemplo que eu dei, eu tenho uma automação rodando. Mas, se eu não tenho uma automação rodando, eu consigo ainda assim ser avisado pela IA que ocorreu um deployment? Sim. Você vai saber que teve deployment, que o servidor foi reiniciado ou processo. Então, são diversas situações que você fala, poxa, eu tinha uma normalidade, meus usuários chegavam aqui, todos navegavam muito bem. E aí, do nada, aconteceu um problema. O que aconteceu? Aí você vai ver lá, evento de restart no servidor, no processo, deployment, e a IA vai dizer para você, é nesse pacote. Legal. Outra pergunta aqui também, se dá para acessar os dashes via celular, ou se isso tem algum acesso específico, como é que tem que fazer? Eu não lembro se dá para acessar via celular, acho que via browser você consegue, pela própria Tenant, você consegue visualizar. Mas tem um aplicativo também da Dynatrace, e lá você consegue fazer a IA trabalhar para você. Os dashboards são muito legais, né? Você tem o painel, mas aqui, imagina uma situação onde você tem uma infinidade de recursos dentro da empresa, e aí você fala, poxa, eu vou colocar tudo dentro do celular. Não vai ter memória dentro do celular para você ficar navegando em tanto dashboard, né? O que você faz? A IA vai falar para você, vai no ponto tal que já é lá que está o problema. Então, é muito mais eficiente do que você ficar até olhando o dashboard. Ele faz sentido você ter o dashboard, né? Por isso que a plataforma ainda tem os dashboards todos, mas a IA já foca para você aonde que está o problema, né? Então, é muito diferente. Legal. Pessoal, a gente está aqui, né? Cobrimos quase todas as perguntas, até tínhamos algumas mais, mas ou tinha uma redundância ali. Então a gente acabou cobrindo todos os tópicos, né? Não sei se alguém tem mais uma, ou então a gente ia parte aqui para considerações finais e encerramento. Não? Beleza. Bom, vale lembrar também que, né, nossos parceiros estão à disposição caso alguém entre em contato com o próprio Eduardo, de repente a área de comunicação, os mesmos canais oficiais da Reply, né? A gente pode com certeza entrar aí num assessment e indicar também aqui para os nossos parceiros, né? Então, fiquem tranquilos que após a apresentação podem entrar em contato que a gente também faz esse contato, tá? Alexandre, Eduardo, Robson, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Tá chegando aqui ao final o nosso encontro de hoje. Agradecer muito ao time da Dynatrace, que tornou esse encontro possível, né? E com certeza vai ser um conteúdo rico que vai reverberar bastante. Também o Eduardo, né, e o pessoal da Consist que sempre deu todo o apoio. E parabenizar, né? Mais do que agradecer, parabenizar aí e, né, espero que a gente consiga também no futuro trazer mais conteúdos importantes como esses para os nossos clientes, parceiros, prospects, enfim, vários públicos. E colaboradores, por que não? Maravilha, obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Abraço a todos, obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Valeu.